Um medalhão quebrado, uma vida desfeita. E somente Poirot vê a verdade. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Arrow. Esta comunidade amante do mistério está crescendo rápido. Diga-me de onde você está ouvindo hoje. Sua presença faz tudo valer a pena. Vamos começar. O medalhão não era mais delicado. Outrora uma fina peça de prata, delicadamente gravada e brilhando como gelo sob a lua de verão, jazia agora grotescamente retorcida sobre o tapete turco. Uma pequena testemunha silenciosa de algo muito mais feio que o tempo. Sua dobradiça, aberta com violência, expunha os restos rasgados de uma fotografia em miniatura, meio queimada nas bordas, como se alguém a tivesse destruído às pressas, ou com raiva. Foi encontrado perto da lareira da biblioteca de Vrenfiel de Grange, uma mansão coberta de era escondida nas colinas de Giz de Surrey, não muito longe da pacata vila de Bracleden. Para o mundo exterior, Vrenfield era um lugar de linhagem respeitável e ordem aristocrática organizada. Dentro de seus muros, no entanto, a tensão crescia como nuvens de tempestade. O dia começou com uma reunião. Lady Eugênia March, matriarca de Grange conhecida por seu olhar severo, convocou sua família para o que ela chamou de esclarecimento final de seus negócios. Seus 3 filhos adultos, Marcus, o financista ambicioso, Helena, a viúva descontente, e Lionel, o poeta taciturno com unhas suspeitamente limpas, chegaram com fingida alegria e real expectativa. Também estavam presentes 2 convidados menos esperados, a senhorita Celeste Bishop, a recatada jovem companheira e protegida de Eugênia, e o Sr. Roland Grey, um advogado que parecia achar as questões ocultas da família mais divertidas do que preocupantes. O que ocorreu entre o chá da manhã e a noite à luz do fogo passou a ser assunto de muitas especulações sussurradas. Pouco depois do anoitecer, Lady Eugênia March foi encontrada morta, caída em sua cadeira de escrever na biblioteca, com um copo vazio ao lado e uma inconfundível expressão de pânico congelada no rosto. Veneno sussurro o medico. Uma tintura rara escorreu para sua bebida. O medalhão amassado jazia não muito longe de seus pés, e ninguém alegou tê-lo visto antes daquele dia. A reação da família foi um verdadeiro estudo de teatro. Marcus, o mais velho, exigiu que a polícia fosse chamada imediatamente. Helena chorou com uma veemência inesperada, não pela mamãe, esclareceu vagamente, mas por todas as coisas terríveis que nunca dissemos. Lionel foi visto guardando uma página de um livro no bolso quando achou que ninguém estava olhando. Celeste, pálida e trêmula, não disse nada. Seus olhos se demoraram não no corpo, mas no medalhão. O guarda de Bracleden foi chamado, mas como ficou claro que não se tratava de uma morte comum, nenhum caso simples de uma idosa passando pacificamente entre seus papéis, ele cedeu ao seu superior. E enquanto este olhava para a bugiganga de prata amassada com uma expressão de relutância e perplexidade, Roland Grey deu um passo à frente e fez uma sugestão curiosa. Há um cavalheiro hospedado no Hotel Rosemoor, disse ele, limpando a poeira da lapela. Um certo Monsieur Hercule Poirot. Belgo. Muito famoso. Imagino que ele possa ajudar. 2 horas depois, um elegante automóvel preto avançou com passos largos pela estrada de cascalho de Vrenfiel de Grange. De lá saiu um homenzinho, impecavelmente vestido, com bigodes encerados que se curvavam como aspas e olhos que brilhavam com precisão. Ele lançou um olhar para a mansão, outro para a expressão perturbada do guarda, e ergueu uma sobrancelha. Disseram-me, disse ele com uma voz calma e controlada, que uma mulher está morta, uma família perturbada e um medalhão, como se diz, achatado como um soufflé em uma tempestade. Poirot ajustou os punhos. Ele havia chegado. E nada em Vrenfiel de Grange permaneceria como era. Os sapatos engraxados de Poirot mal faziam barulho enquanto ele era conduzido pelo hall de entrada com piso de mármore de Vrenfiel de Grange. A casa, apesar de sua grandiosidade, tinha uma tensão no ar. Como se suas próprias paredes se esforçassem para ouvir cada conversa sussurrada. Murmúrios vindos da sala de estar chegaram aos seus ouvidos, rapidamente abafados quando ele entrou. O inspetor Carrovay,
Um homem alto com cabelos prematuramente grisalhos e a expressão de alguém que preferia brigas de bar a viúvas envenenadas, apresentou o belga com evidente alívio. Monsieur Poirot, esta é a sala de estar. A família está lá dentro. Tomei depoimentos breves. Mas ouso dizer que o senhor preferirá seu próprio método. Ele fez uma pausa e acrescentou: não há muitas impressões digitais, se o senhor esperava. Poirot deu um sorriso gentil. Ai, não, meu amigo. Você descobrirá que as impressões digitais revelam onde as mãos estiveram, não o que o coração esconde. Ele entrou na sala e todos os rostos se voltaram para ele. Ele levou um momento preciso e medido, para observar os ocupantes. 5 pessoas. Cada uma alerta. Cada uma já preparada para agir. Poirot compreendeu bem esse momento. Era o teatro dos enlutados e implicados. Senhores, senhoras, começou ele, curvando-se levemente, permitam-me primeiro expressar meus pêsames. A morte, ela vem para todos nós, sim. Mas quando chega com tanto mistério, tanta perturbação, então é a justiça que deve ser invocada. Perdoem-me por fazer perguntas tão logo após a perda de Lady March. Ele se aproximou da fogueira e se posicionou de modo que pudesse observar cada rosto com facilidade. Não vamos prolongar o desconforto. Falarei primeiro com cada um de vocês. A sós, por favor. Marcus March levantou-se com o ar assertivo de quem não gosta de perder o controle. Eu vou primeiro, se ninguém se opuser. Tenho negócios importantes em Londres. Poirot gesticulou educadamente em direção a uma sala lateral. Lá dentro, Poirot indicou uma cadeira para Marcus e permaneceu de pé. A luz da janela alta incidia duramente sobre as feições angulosas de Marcus, pálido, mas sereno. Suas mãos, Poirot notou, estavam perfeitamente imóveis. Você estava presente quando Lady March anunciou suas intenções em relação à sua propriedade, não é? Começou Poirot. Marcus assentiu com firmeza. Ontem de manhã. Ela nos convocou. Era quase uma tradição dela fazer pronunciamentos. Mas ela foi vaga dessa vez. Vago como, senhor? Ela falou de arrependimentos. De coisas que deveria ter mudado antes. De ser justa, finalmente. Disse que todos receberíamos cópias de um testamento revisado dentro de uma semana. Poirot inclinou a cabeça. E isso te preocupava? Um lampejo de algo, não exatamente medo, mas irritação, passou pelo rosto de Marcus. Naturalmente, sim. Meus irmãos desperdiçaram mais do que a sua parte. Eu trabalhei. Construí meu próprio sucesso. Porque eles deveriam se beneficiar igualmente. Ela lhe mostrou o Novo Testamento. Não. Disse que o advogado dela iria providenciar isso. Sr. Roland Gray? Sim. Poirot deixou o silêncio se instalar por um momento, observando o desconforto de Marcus crescer na ausência de perguntas. E este medalhão, você já o viu antes. Marcus franziu a testa. Uma de prata? Não. Não que eu me lembre. Poirot assentiu levemente e gesticulou em direção à porta. Merci, monsieur. O senhor foi muito claro. Quando Marcus saiu, Poirot chamou Helena em seguida. Ela entrou com os olhos vermelhos e um suspiro melodramático, acomodando-se na mesma cadeira com a facilidade de alguém acostumado à compaixão. Imagino que você pense que eu a matei, ela disse imediatamente. Poirot abriu as mãos. Acredito apenas que sua mãe está morta e que um medalhão de prata, danificado e curioso, jazia ao lado dela. A senhora, eu só quero entender. Ela mordeu o lábio. Ela não foi gentil comigo, sabe? Não de um jeito que deixasse marcas, mas mesmo assim. Durante toda a minha vida, ela me mediu com outras pessoas, meu falecido marido, Marcus, e com suas próprias expectativas distorcidas. E você esperava herdar? Helena deu uma risadinha amarga. Eu esperava me decepcionar. É a tradição da nossa família. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. E o medalhão? O tom dela mudou. Foi dela, anos atrás.
Acho que ela deu para a Celeste. O olhar de Poirot se aguçou. Para Mademoiselle Bishop? Sim. Elas eram próximas. A mãe tinha variações de humor, mas adorava Celeste. Eu, às vezes me perguntava se Celeste era mais do que apenas uma protegida. Lady March alguma vez mencionou o que havia dentro. Não. Mas ela o guardava trancado na mesa. Eu o vi uma vez, anos atrás. Pedi para usá-lo em um jantar e ela disse, muito bruscamente, que não era meu para usar. Merci, madame. A senhora foi muito honesta. Quando Helena saiu, Poirot permaneceu imóvel, com as mãos unidas. Um medalhão outrora escondido, agora esmagado. Uma herança familiar rompida. E uma companheira talvez mais próxima do falecido do que o decoro permitia. Lionel foi o próximo. Ele entrou, magro e desgrenhado, com o ar assombrado de um homem para quem a sinceridade havia sido uma língua esquecida há muito tempo. Afundou-se na cadeira e olhou para Poirot com um sorriso curioso. O senhor não vai me perguntar se fui eu, Monsieur Poirot? Ou devo confessar para descontrair? A voz de Poirot era suave. Isso seria muito imprudente, a menos que você seja, de fato, culpado. Vamos falar de fatos. Lionel deu de ombros. Ela odiava minha poesia, se é que isso serve de motivo. Lady March não foi envenenada com versos. Lionel deu um sorriso fraco. Verdade. Mas palavras podem matar com a mesma habilidade. Poirot o observou atentamente. Você removeu uma página de um livro da biblioteca mais cedo. Por quê? O rosto de Lionel endureceu por um instante. Você percebeu isso? Poirot inclinou a cabeça. Você não pretendia que eu fizesse isso. Era um rascunho. De algo que eu escrevi. Particular. Ela o encontrou e o deixou exposto. Ela sempre fazia isso. Ela dizia que era para me encorajar, mas era uma humilhação. Ela nunca entendeu arte. Apenas legado. Posso ver esta página? Não. Poirot não insistiu. Apenas observou. E o medalhão? Vi a Celeste usando uma vez. Achei uma bobagem sentimental, mas ela usava como se fosse uma armadura. Armadura, senhor? Sim. Algo frágil que você usa para se esconder. Poirot não disse mais nada. Lionel levantou-se, mais cauteloso agora, e saiu sem a arrogância com que entrará. Celeste ficou por último. Ela estava pálida, quase etérea, e tremia levemente enquanto se sentava. Sua voz era baixa. Você acha que eu tive algo a ver com isso? Poirot balançou a cabeça gentilmente. Acho que você tinha algo a perder. Ela olhou para baixo. Ela era gentil comigo. Às vezes, mais do que gentil. E então, de repente, ela mudava. Ficava fria. Como se arrependesse de ter me trazido aqui. Você sabia dos planos dela de alterar o testamento? Ela balançou a cabeça. Ela mantinha essas coisas em segredo. Mas andava ansiosa na semana passada. Ela me disse, uma vez, se algo me acontecer, não tenha medo da verdade. Eu não entendi o que ela queria dizer. Poirot inclinou-se para a frente. E o medalhão? Um silêncio pairou entre eles. Então ela colocou a mão no bolso do casaco e tirou algo. A outra metade da fotografia. Poirot pegou-o com os dedos enluvados. As bordas combinavam perfeitamente com o fragmento rasgado do medalhão amassado. Mostrava a metade inferior de um rosto, o de um homem. Sordent. Ela me deu quando eu era criança, sussurrou Celeste. Ela disse que era meu pai. Ela nunca me disse o nome dele. A expressão de Poirot não mudou, mas em sua mente, o eixo do caso começou a se inclinar. Merci, mademoiselle. Você foi corajosa. Ela se levantou para sair, mas hesitou. Eu não a matei, Monsieur Poirot. Eu queria que ela vivesse o suficiente para me contar a verdade. Ele esperou até que ela se fosse, então se virou para o fogo e colocou as duas metades da fotografia lado a lado na mesa baixa. O rosto do homem, agora inteiro,
o encarou. Um fantasma do passado de Lady Marsh. Um segredo há muito enterrado que alguém estava desesperado para destruir. E naquele rosto, Poirot viu o esboço de um motivo que ia além de dinheiro ou ciúme. Corria para a identidade. Para o sangue. Ele ajeitou os punhos mais uma vez. O jogo, pensou ele, estava apenas começando. A hora já estava avançada, mas Poirot permanecia tão preciso e sereno como sempre, com os olhos fixos na fotografia que agora repousava despretensiosamente sobre a pequena mesa de mogno. O homem na imagem, embora apenas parcialmente restaurado, exibia uma expressão de charme natural. Um daqueles meios sorrisos que sugeriam segredos falados em salas de estar e promessas sussurradas a portas trancadas. Ele ainda não sabia o nome do homem. Mas agora sabia com certeza. Este caso não era sobre herança. Não apenas. Tratava-se de algo muito mais íntimo. Poirot levantou-se e foi até a lareira, olhando para o medalhão amassado onde fora colocado sob cuidadosa observação do guarda. Estava danificado de uma forma que sugeria desespero. Alguém tentará destruí-lo rapidamente, talvez até mesmo com o próprio pé. Um momento de raiva. Ou pânico. Ele se virou para o inspetor Carrovay, que estava parado na soleira da porta com a postura cansada de um homem perdido. Inspetor, disse Poirot calmamente. Preciso que eu veja o escritório de Lady Marsh. É lá, creio eu, que ela guardava seus pertences mais íntimos. Sim? Carroway Essential. Ainda não mexemos. Achei que você ia querer dar uma olhada. Muito bem. Não vamos deixar a sala esperando. Eles subiram a escadaria central, com Poirot passando a mão enluvada pelo corrimão polido. O corredor estava repleto de retratos, ancestrais sombrios olhando para baixo como se estivessem julgando. No final do corredor, uma porta trancada aguardava. Carrovay pegou a chave. O estudo era exatamente o que Poirot esperava. Era um cômodo que transmitia controle. Os móveis eram escuros, tradicionais e impecavelmente dispostos. Livros cobriam as paredes. Volumes jurídicos, volumes de história e títulos mais antigos encadernados em couro, organizados por altura e cor. A escrivaninha se assentava como um trono sob a janela saliente, e sobre ela, empilhados ordenadamente, havia papéis para correspondência e uma única caneta-tinteiro colocada diagonalmente sobre o mata-borrão. Poirot foi até a escrivaninha. Gesticulou para que Carrovay não tocasse em nada e começou a examiná-la. As gavetas estavam trancadas, mas havia uma pequena chave embaixo de um tinteiro vazio. Com cuidado, Poirot abriu a gaveta de cima. Dentro havia uma pasta fina com a inscrição particular, para o Sr. Gray, na mesma letra afiada que ele vira na correspondência de Eugênia Marsh. Ele retirou a pasta e a abriu. Dentro havia 3 itens. A primeira, um testamento revisado, sem assinatura, datado de apenas 3 dias antes. Ele listava Celeste Bishop como a principal herdeira, garantindo-lhe não apenas a grange, mas também as economias e títulos substanciais que Lady Marsh havia acumulado. Seus filhos não foram deserdados, mas suas cotas foram drasticamente reduzidas. A segunda, uma única folha de papel de carta, dobrada. Nela estava escrito um nome. O nome de um homem. Poirot olhou para ela por um longo momento. A terceira, uma carta, selada, mas sem endereço. Poirot a ergueu contra a luz. O papel era grosso e antigo. A caligrafia no selo correspondia à de Lady Marsh. Um testamento, um nome e uma carta que ela não enviou, murmurou Carrovay, lendo por cima do ombro de Poirot. Parece que ela estava resolvendo problemas. Ou desvendá-los, respondeu Poirot suavemente. Ele guardou cuidadosamente os 3 itens de volta na pasta e a colocou debaixo do braço. Preciso falar com o Sr. Gray. Imediatamente. O advogado aguardava na sala de estar, tomando chá como se nada mais difícil do que uma questão imobiliária tivesse ocorrido. Quando Poirot retornou e sentou-se à sua frente, Gray sentou-se com visível interesse. Imagino, começou Poirot, que Lady Marsh pretendia formalizar um novo testamento. Gray Essential. Ela já havia expressado isso.
Devíamos nos encontrar novamente na quinta-feira para finalizar. Ela deixou claro que queria deixar a casa para a senhorita Bishop. Eu preparei os documentos, mas ela ainda não os tinha assinado. Por que você acha que mudou de ideia? Gray alisou a gravata. Ela se distanciou dos filhos. Disse que Celeste era seu único e verdadeiro conforto. Presumi que ela quisesse retribuir essa lealdade. Poro assentiu educadamente. E quanto à ascendência de Celeste? Gray piscou. Como é? Lady Marsh nunca a adotou formalmente. Mesmo assim, ela a criou e cuidou dela. Em seu testamento revisado, ela lhe concede quase tudo. Isso implica um vínculo mais forte do que a caridade. Lady Marsh alguma vez lhe contou quem eram os pais de Celeste? Gray hesitou. Então, ela nunca disse. Apenas que devia muito à moça. Obrigado. Poirot retornou ao escritório para um último detalhe. Parou diante da estante e examinou os títulos, notando a uniformidade. Um único volume, Poemas da Solidão, de Lionel Marsh, se destacava. Novo. E fora do lugar. Poirot o removeu. Entre as páginas, havia uma folha dobrada de versos. Ela guarda a verdade por trás do sorriso, em arrependimento esmagado e prata vil. Um nome que ela usa, mas não possui, um segredo nunca gravado em pedra. Não era assinado. Mas a identidade do autor era óbvia. O poema não era simplesmente um floreio de melancolia. Era uma ameaça, disfarçada de metáfora. Alguém havia descoberto algo. Ou lhe contaram. E então transformou essa verdade em uma arma. De volta ao andar de baixo, Poirot encontrou Lionel sozinho na sala de estar, olhando para um copo vazio. Messier, começou Poirot sem preâmbulos. O senhor escreveu poesias que assustaram sua mãe. Ela não as destruiu. Ela as deixou na biblioteca. Por quê? Lionel o encarou longamente. Ela estava me avisando. Me mostrando como seria fácil me desacreditar. Ela sempre dizia que eu desperdiçava potencial, então fazia questão de que todos soubessem disso. Ou talvez ela temesse que você soubesse demais. A expressão de Lionel se obscureceu. Escrevi o que suspeitava. Não o que eu sabia. Mas, sim. Eu suspeitais. Vi como ela olhava para Celeste. Não como um fardo, não como um dever. Como algo precioso. Poirot se aproximou. Você escreveu o poema, colocou-o no seu próprio livro e o deixou na biblioteca. Não. Deixei a página no meu quarto. Ela deve ter encontrado e colocado para fora. Os olhos de Poirot brilharam. Então você não tirou a página do livro hoje. Eu não disse isso. Ah! Poirot se virou e deixou o poeta para trás. De volta à ala de hóspedes, ele encontrou Celeste parada perto da janela do seu quarto, com os dedos apoiados no parapeito, a luz do dia se esvaindo e lançando sombras silenciosas sobre suas feições. Senhorita Bishop, ele disse gentilmente. Lady Marsh alguma vez a chamou de outra coisa além de Celeste. Ela se virou. Quando eu era pequena. Ela me chamava de mon trésor. Só quando estávamos sozinhos. Você já perguntou a ela por quê? Celeste assentiu. Uma vez. Ela disse que foi um erro. Que ela nunca deveria ter me mantido. Mas então ela sorriu de novo e disse que não conseguia deixar de me amar. Poirot tirou a pasta de debaixo do braço e colocou-a sobre a mesa, entre eles. Ela pretendia revelar tudo. Tudo. O testamento. O nome. Até a verdade sobre você. Celeste levou a mão à boca. Então, ela queria me contar? Ela fez mais do que isso. Deixou a prova para outros. Mas alguém temia que essa verdade pudesse mudar. A voz de Celeste falou. Você acha que foi um deles? Poirot olhou para ela com rara suavidade. Acho que o passado nunca está tão distante quanto esperamos. E quando ele retorna, bate com muita força. Naquela noite, Poirot pediu que ninguém da família saísse da propriedade. Há mais para descobrir, disse ele ao inspetor Carrovay.
e amanhã de manhã pedirei que todos se reúnam novamente. Ele retornou ao seu quarto e colocou suas anotações. O medalhão. A fotografia resgata. O testamento sem assinatura. Uma criança secreta. Um nome oculto. Alguém tentou destruir o passado. Mas, como todas as coisas enterradas de forma inadequada, ele ressurgiu. E Hercule Poirot estava pronto para seguir o fio até seu fim inevitável, delicado e devastador. Amanhã se aproximava sorrateiramente de Vrenfiel de Grange com uma luz relutante, banhando a pedra coberta de era com uma névoa pálida. Na sala de café da manhã, a família se reunia com o decoro frágil de quem sabia que não estava mais no controle dos acontecimentos. O ar estava calmo, expectante. Até o tilintar dos talheres era abafado, como se cada badalada pudesse ser interpretada como uma confissão. Poirot entrou pontualmente às 9, impecável em um terno cinza, todos os botões abotoados, bigodes aparados em um arco perfeito. Ele não se sentou. Em vez disso, observou a sala como se fosse um palco, e ele, o diretor, aguardando o ato final. Bom, vocês estão todos aqui. Que bom. É hora de falarmos francamente. A morte de Lady March não foi um acidente, nenhuma doença cardíaca repentina. Ela foi envenenada. O método, permitirei que o inspetor Carrovay confirme. Mas o motivo? Isso, meus amigos, é o que precisamos desvendar. Ele se virou ligeiramente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Vamos falar primeiro do medalhão amassado. Uma coisa pequena. Sim. Uma coisa sentimental. Mas também, uma coisa perigosa. Pois dentro havia uma fotografia. Rasgada, mas não destruída. O rosto de um homem. E esse rosto, agora eu sei, pertencia a alguém importante, muito importante, para Lady March. A sala estava silenciosa. Ninguém falou. Apenas Helena se remexeu na cadeira, estreitando os olhos. Poirot continuou. Este medalhão era uma lembrança e estava escondido. No entanto, alguém tentou destruí-lo. Não apenas escondê-lo. Eles o destruíram, violentamente, porque continha uma verdade terrível demais para permanecer. Marcus falou em voz baixa. Você acha que alguém nesta casa a destruiu depois de matá-la? Poirot olhou para ele. Não depois. Antes. Talvez até como parte do ato. Porque essa verdade, a identidade do homem na foto, ameaçava o equilíbrio de poder nesta casa. Revelava algo que, uma vez descoberto, mudaria completamente o futuro. Ele fez uma pausa e tirou do bolso a página dobrada do poema de Lionel. Palavras também podem ser armas. Este poema, escrito pelo Sr. Lionel, faz referência à prata, ao arrependimento e à falsa identidade. Não era mera arte. Era um aviso. Ou talvez um desafio. Alguém leu isto, entendeu o que implicava e entrou em pânico. Lionel ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Os lábios de Helena estavam tensos. Celeste olhava para o colo. Poirot virou-se ligeiramente para Celeste e encarou a todos. Lady March havia redigido um novo testamento. Nele, ela deixava quase todos os seus bens para Mademoiselle Bishop. O testamento ainda não havia sido assinado, mas ela havia comunicado suas intenções a pelo menos uma pessoa. Grace Mexu, inquieto. Ela me deu instruções. Eu preparei. Ela assinaria na quinta-feira. Os olhos de Poirot brilharam. Sim, mas ela não viveria até quinta-feira. Ele deixou isso pairar no ar por um momento. Alguém sabia dessa mudança. Talvez por algo que ela disse. Talvez pelo poema. Ou por um olhar descuidado, ao vê-la com o medalhão, ou ao descobrir a fotografia. Seja qual for o meio, alguém nesta casa descobriu a verdade. Que Celeste era mais do que uma protegida. Ela era de sangue. Provavelmente filha do homem naquela fotografia. E Lady March pretende a finalmente reconhecerá devidamente. Marcus Zambu. Isso é um absurdo. Mamãe nunca iria. Não faria isso, interrompeu Poirot, suave, mas firmemente.
Ela manteve Celeste por perto. Cuidou dela. Tratou-a com mais ternura do que qualquer um de vocês admite. E talvez, no fim, o fardo do silêncio tenha se tornado pesado demais. Ela pretendia fazer o que era certo. E por isso, ela morreu. Agora Helena falou, com a voz trêmula. Se Celeste é filha dela, quem era o pai? Poirot voltou o olhar para Celeste. Gostaria de responder. Mademoiselle? Celeste ergueu os olhos lentamente. Seus olhos estavam arregalados, repletos de uma mistura de medo e compreensão. Ela nunca me disse o nome dele. Só que ele não podia ficar. Que ele foi embora. Poirot assentiu solenemente. Mas ela anotou o nome. Eu o encontrei. Na pasta particular dela, junto com o testamento e uma carta lacrada que ela nunca enviou. E quem é ele? Marcus Retricu. Poirot tirou o nome do bolso, desdobrou-o e entregou-o silenciosamente ao inspetor Carrovay. O inspetor leu em voz alta, Coronel Reginald Ashcroft. Ouvirão-se suspiros. Marcus ficou branco. Helena levou a mão à boca. Lionel murmurou. Ashcroft? Mas ele morreu há anos. Não era? Sim, disse Poirot. Ele era amigo íntimo do seu falecido pai. Um homem de posição. Respetado. Mas havia rumores, não é mesmo? Sussurros de que, depois da morte de Lord March, o coronel passou tempo demais em Vrenfield. Carroway assentiu. Houve rumores. Mas nada jamais foi confirmado. Ele partiu para a Índia pouco antes de Celeste aparecer na casa de Lady March, acrescentou Poirot. Oficialmente como tutelada. Mas, na verdade, uma criança nascida da discrição, e talvez da culpa. E assim ela permaneceu, discretamente escondida, amada em segredo, negada em público. Houve silêncio. Poirot voltou-se novamente para a mesa, desta vez pousando a carta lacrada. Acredito que esta carta era destinada a Celeste. Teria explicado tudo. Mas ela hesitou. Talvez temesse o dano que causaria. Ou talvez soubesse que alguém a impediria. Marcus se levantou abruptamente. Você não tem provas de que alguém a matou. São só conjecturas. Poirot olhou para ele com atenção. Então, vamos falar de oportunidade. O veneno usado, tintura de beladona, foi administrado em sua bebida noturna. Um método simples. E apenas uma pessoa foi vista trazendo o copo para ela. A sala se voltou, como um todo, para Helena. Ela se levantou lentamente, tremendo. Ela me pediu para trazer, disse ela. Eu não. Poirot levantou a mão. Eu não acuso. Ainda não. Mas vamos considerar. Lady March havia revelado seus planos naquela mesma manhã. Uma mudança no testamento. Uma mudança que tiraria o poder e a herança de todos vocês. Ela talvez tivesse se cansado de segredos. E você, Madame Helena, admitiu que chorou, não por ela, mas pelas coisas não ditas. Helena pareceu abalada. Eu estava com raiva. Sim. Mas eu não a envenenei. Juro. O tom de Poirot era mais gentil agora. Então quem fez isso? É isso que precisamos encontrar. Porque o medalhão amassado me diz que alguém não queria que o segredo dela fosse revelado. Alguém temia o que Celeste representaria quando a verdade fosse revelada. Ele olhou novamente para Lionel. Você adivinhou a verdade. Seu poema deixou isso claro. Você compartilhou suas suspeitas com alguém. Lionel hesitou. Não. Quer dizer, possivelmente com Helena. Estávamos bebendo. Conversando bobagens. Ela perguntou sobre o que era o poema. Eu posso ter dito alguma coisa. Meio que uma piada. Eu não pensei. Poirot virou-se para Helena, que pareceu subitamente enjoada. E foi então que a ideia se formou. Você acreditava que sua mãe a substituiria. Que ela daria tudo para Celeste. E você acreditava, erroneamente, que se ela morresse antes que o testamento fosse assinado, o antigo permaneceria. Eu não? Helena sussurrou. Eu não a matei.
Poirot não insistiu. Apenas se virou e caminhou lentamente em direção às janelas. Talvez não. Ou talvez, você tenha destruído o medalhão porque ele provou o que você temia. Que Celeste não era uma vira-lata, mas uma herdeira legítima. Uma irmã. E você não suportou isso. Atrás dele, Helena soltou um som, meio soluço, meio suspiro. Poirot se virou. Amanhã, disse ele calmamente, revelarei a verdade por completo. Mas eu lhe digo agora. Só existe uma pessoa que tinha conhecimento e motivação. Uma pessoa que temia o significado daquele medalhão. Uma pessoa que entrou em pânico quando o poema confirmou sua suspeita mais sombria. Ele caminhou até a porta. E eu lhes asseguro, meus amigos, as pequenas células cinzentas não entram em pânico. Elas apenas deduzem. Poirot saiu da sala, deixando a família em silêncio, cada um assombrado pelo que tinha ouvido e pela consciência de que a hora da revelação estava próxima. O silêncio que se instalou em Vrenfiel de Grange após a partida de Poirot não era o silêncio da paz, mas da tensão. Tenso, inquieto, zumbindo de suspeita. Cada pessoa permaneceu no mesmo lugar, como se qualquer movimento pudesse transferir a culpa de uma para a outra. Helena se sentou trêmula em uma cadeira, com as mãos trêmulas, os olhos disparando em direção à carta lacrada que Poirot deixará para trás como um relógio. Ninguém ousou tocá-lo. No andar de cima, Poirot retornou ao seu quarto. Ficou parado junto à janela por vários minutos, observando os jardins se agitarem levemente na brisa matinal. Vrenfield tinha a aparência de ordem, de refinamento, mas dentro de suas paredes, o caos já se formava havia muito tempo. Ele se permitiu um pequeno suspiro. Assassinato era sempre uma coisa trágica, mas quando vinha disfarçado de decepção familiar, tinha uma dor ainda mais feia. Corrompia não apenas o coração, mas também a memória. Ele voltou-se para suas anotações e começou a revisá-las uma por uma. O medalhão, deliberadamente amassado. O testamento sem assinatura. A herança alterada. A identidade oculta. E, por baixo de tudo, o medo da mudança, medo do passado retornar para tomar o que antes não podia reivindicar. Uma leve batida interrompeu seus pensamentos. Poirot abriu a porta e encontrou Celeste parada ali, enrolada num chale, embora a manhã não estivesse fria. Seus olhos estavam arregalados, sua postura hesitante. Desculpe, disse ela suavemente. Não consegui dormir. Pensei que você pudesse me dizer o que tem na carta. Poirot a observou atentamente, e em seguida, fez um gesto gentil para que ela entrasse. Ele foi até a mesa, abriu a pasta e retirou a carta lacrada. Ainda não abri, disse ele. Prefiro esperar. É provável que seja para você. E agora, talvez, tenha chegado o momento. Ela assentiu e estendeu a mão trêmula. Poirot a passou para ela, e ela abriu lentamente, com cuidado, quase reverência. Seus olhos percorreram a página, linha por linha. Enquanto lia, sua respiração ficou presa uma vez, depois outra. Ela chegou ao fim, fechou a carta e a segurou contra o peito. Ela me amava, sussurrou. Ela nunca disse as palavras, não direito, mas aqui, ela diz. Ela diz que eu fui a única coisa certa que ela fez. Poirot assentiu levemente, com a voz calorosa, mas firme. Ela não era uma mulher que se deixava levar pelos sentimentos. Mas, no fim das contas, ela pretendia fazer o que era certo. Celeste olhou para ele. Você disse que alguém temia o que eu representava. O que eu poderia mudar. É por isso que ela está morta. Sim, mademoiselle. Porque, uma vez revelada a verdade, a velha ordem entraria em colapso. O equilíbrio de poder mudaria. Para alguns, isso era intolerável. Mas quem? Você deve saber. Você disse que explicaria. Poirot e observo atentamente. Eu vou. Em breve. Mas o coração precisa estar preparado, não apenas a mente. É por isso que falo com você agora. Para perguntar. Se essa pessoa, esse assassino, é alguém com quem você se importa, você ainda desejaria justiça.
Ela não respondeu imediatamente. Então, baixinho, eu acho que eu gostaria da verdade, mesmo que doesse. Principalmente nesse caso. Poirot assentiu uma vez. Então, eu prometo, você terá. Depois que ela saiu, Poirot fez um último chamado para que a família se reunisse novamente. Desta vez, na biblioteca, domínio de Lady March, e agora, seu tribunal. Chegaram lentamente, cada um carregado de pavor, os papéis de acusador, testemunha e suspeito se misturando em uma delicada dança de nervos. Poirot estava perto da lareira, o medalhão amassado colocado sobre um pano de veludo ao seu lado. Sobre a escrivaninha estavam as duas metades da fotografia, agora unidas. E ao lado delas, a carta aberta, cujo conteúdo não era mais privado, mas necessário. Ele esperou até que todos estivessem sentados. Disse Poirot sem rodeios, é o fim do caso. Perdoe-me por falar tão claramente, quando a verdade é exigida, a elegância pode ficar de lado. Ele se virou primeiro para Marcos. Você temia a perda de riqueza. De poder. Mas você é um homem que age por meio de advogados, ameaças silenciosas e pressão financeira, não com veneno. Você tinha motivo, mas não personalidade. E, mais importante, nenhuma oportunidade. Então, para Lionel, você viu o que os outros não perceberam. Você adivinhou a verdade antes que ela fosse dita. Mas sua poesia foi sua arma, seu escudo, até. Você estava com raiva, talvez, mas não era assassino. Você brincava com sombras, não com punhais. A boca de Lionel se contraiu levemente, uma espécie de diversão amarga. O olhar de Poirot se voltou para Gray. Você preparou o testamento. Você tinha conhecimento. Mas a morte de Lady March também interrompeu seus planos de executar as instruções dela. Seu interesse próprio residia na sobrevivência dela, não na morte dela. Gray inclinou a cabeça levemente. Carito. Poirot virou-se para Helena. Sua expressão endurecera, quase defensiva. Seu queixo estava erguido, mas o desafio não alcançava seus olhos. A senhora, Madame, teve acesso. Trouxe a bebida para ela. Tinha um motivo, ressentimento, medo de ser deslocada. Admitiu saber, ou suspeitar, que Celeste era filha dela. O poema deixou isso claro. Reconheceu o que significava e, na sua raiva, agiu. Não, disse ela de imediato, rápido demais. Não, eu não a envenenei. Mas você esmagou o medalhão. Os lábios de Helena se entreabriram. Por um instante, o silêncio reinou. Então, sim, admito. Encontrei na gaveta dela na noite anterior. Abri e vi a foto. Eu sabia o que significava. Eu entrei em pânico. Pensei que ela mudaria tudo. Que entregaria tudo. Então, eu a destruí. Não queria que ninguém mais visse. A voz de Poirot era suave. Você viu a ameaça que isso representava? Sim. Mas não a oportunidade de assassinato. Ela assentiu lentamente. Eu não podia matá-la. Eu estava com raiva, sim, mas eu ainda a amava. Ou, odiava o fato de amá-la. Poirot voltou-se então para a última figura na sala. Celeste. A senhora, Mademoiselle, é a única que teve acesso e motivo. Mas não tinha motivo para temer a verdade. Muito pelo contrário. E o veneno, sofisticado demais, frio demais. Não foi você. Ele fez uma pausa. Não, quem matou Lady March não o fez por medo de ser deserdado, mas por medo de ser exposto. Alguém que tinha a perder não dinheiro, mas identidade. Uma pessoa que construiu seu lugar nesta casa com base em uma mentira. Uma pessoa que percebeu, em um único instante, que se Celeste fosse reconhecida, então ela seria a estranha. A sala estava silenciosa. Poirot olhou para cada rosto novamente, então, lenta e delicadamente, pegou as duas metades da fotografia. Este homem, o coronel Ashcroft, não era apenas o amante de Lady March.
Ele também era o homem que havia prometido algo mais. Ele se casaria com ela após a morte de Lord March. Isso não aconteceu, mas seu legado permaneceu. Ele pousou a foto. Só uma pessoa sabia disso, porque ela também ouviu uma mentira. Não Celeste, mas outra pessoa. Ele se virou, finalmente, para Marcus. Você, Messier. Sempre lhe disseram que você era o mais velho. O herdeiro. Mas a carta da sua mãe revela a verdade. Você foi adotado, discretamente, após um escândalo envolvendo seus pais biológicos. Ela o acolheu. O amou? Sim. Mas você nunca foi dela por sangue. O silêncio estalou como um chicote. Marcus levantou-se lentamente, com o rosto pálido e as mãos cerradas. Isso é mentira. É a verdade. Ela queria te contar. A carta menciona isso. E ela temia a sua reação. Você, mais do que ninguém, se sentiria enganado. Substituído. Sua posição, sua identidade, minada. Você viu o testamento revisado. Você a confrontou. E num momento de fúria fria, você agiu. Não. A voz de Poirot endureceu. Você a envenenou. Depois, plantou o medalhão onde pareceria acidental. Mas subestimou uma coisa. A verdade não pode ser destruída tão facilmente. Marcus ficou paralisado. Então, lentamente, voltou o olhar para Celeste. E algo se rompeu em seu rosto. Raiva, tristeza, descrença, tudo misturado. Eu mereci, sussurrou ele. Ela me deu tudo. Ela me fez acreditar que eu era tudo. E agora? O quê? Ela entrega tudo para ela. Carrova e deu um passo à frente. Poirot assentiu uma vez. Está feito. Enquanto Marcus era levado para fora da sala, Poirot se virou para os outros. A justiça, meus amigos, nem sempre é misericordiosa. Mas é necessária. Ele recolheu o medalhão, a carta e a foto com cuidado delicado. E naquela sala onde a verdade havia sido enterrada por anos sob privilégios e desempenhos, Poirot havia trazido ordem mais uma vez. A porta fechou-se atrás de Marcus com firmeza, o som de sua partida reverberando como um sinal de pontuação no silêncio que se seguiu. Ninguém se moveu na sala. Helena olhava para o vazio, como se tentasse recalibrar seu mundo. Lionel permaneceu largado na cadeira, os olhos semicerrados em pensamento, em vez de choque, como se a conclusão tivesse sido menos uma surpresa do que uma confirmação. Gray permaneceu sentado, completamente imóvel, com a mão no queixo. Apenas Celeste, de pé junto à lareira, parecia intocada pela paralisia, mas não impassível. Sua expressão era indecifrável. Não de triunfo, nem de tristeza. Algo mais silencioso, mais conflituoso. Ela olhou para Poirot como se tentasse conciliar a enormidade do que ele revelara com a pequenez que sempre sentirá naquela casa. Poirot moveu-se lentamente, devolvendo a fotografia e a carta à pasta com uma graça metódica, como se estivesse recolocando as peças em seus devidos lugares. Ele aprenderá há muito tempo que a solução de um crime não encerrava o dano que ele causará. A verdade fora revelada, mas a ferida ainda estava aberta. Monsieur Gray, disse ele, sem levantar os olhos, aconselho a recuperar o testamento original assinado de Lady March e a preparar as revisões necessárias de acordo com seus desejos finais. O rascunho não assinado, embora juridicamente insuficiente, é corroborado por esta carta, e suspeito que a senhorita Bishop tenha pouca vontade de contestar o que é justo. Gray assentiu rapidamente, com um ar profissional novamente. Sim, começarei imediatamente. Poirot voltou-se então para Lionel. O senhor descobrirá, Messier, que a poesia, quando aguçada pela intuição, pode penetrar mais do que o sentimento. Aconselho cautela no futuro. Verdades são coisas poderosas, mesmo quando apenas parcialmente compreendidas. Lionel deu um sorriso forçado. Achei que era inteligente. Não sabia que chegaria tão longe. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, aconteceu. Mas talvez seus versos tenham feito o que anos de silêncio não conseguiram.
trouxeram a verdade à luz. O olhar de Poirot pousou por último em Helena, que continuava imóvel, com o rosto pálido e tenso. Você temia ser substituída, disse ele baixinho. E, no entanto, não é. Sua mãe não a odiava. Ela a deixou menos, sim, mas não a excluiu. Você temia que o amor lhe fosse retirado, quando na verdade ele estava simplesmente sendo finalmente dividido entre duas filhas. Os lábios de Helena tremeram, mas ela não disse nada. Agora, se me dão licença, acrescentou Poirot gentilmente, ainda há pequenas questões a serem resolvidas. Ele se virou, sem fazer nenhuma reverência teatral, nenhuma despedida dramática. O momento para tais gestos já havia passado. Mais tarde, Poirot estava no jardim atrás da casa, onde as rosas começavam a florescer, apesar do frio ainda presente no ar primaveril. O cascalho estalava atrás dele, e ele se virou para encontrar Celeste se aproximando lentamente. Ela havia trocado de roupa, colocando um vestido simples e não usava mais o chale. Em sua mão estava o medalhão, agora cuidadosamente remontado, embora ainda disforme. Disseram que eu podia ficar com ele, disse ela. Mesmo quebrado. Eu quero assim. Poirot lançou-lhe um olhar gentil. Não está quebrado, mademoiselle. Está alterado. Como a senhora. Ela ficou ao lado dele, sem falar por um longo tempo. Então, será que vai ser sempre assim? Como se algo horrível tivesse acontecido antes que eu pudesse existir plenamente. Poirot refletiu. Às vezes, o passado é um quarto que precisa ser aberto. Mesmo quando o que está lá dentro é desagradável. Mas agora, pelo menos, você não está vivendo a história de outra pessoa. Você é livre para escrever a sua. Ela assentiu lentamente. Não sei o que vou fazer. Nunca pensei em mim como outra coisa senão a companheira dela. Poirot deu um leve sorriso. Você sempre foi mais do que isso. Você vai perceber. Pode levar tempo, mas você vai entender. Quando ela se virou para ir embora, Poirot acrescentou baixinho. Sua mãe não era uma mulher perfeita. Mas, no fim das contas, ela tentou fazer o que era certo. Celeste fez uma pausa. Sim. E acho que é disso que vou me lembrar. Ela o deixou ali no jardim, cercado por coisas que recomeçavam. Poirot permaneceu ali por mais um tempo, a brisa roçando suas mangas, o sol da manhã começando a aquecer o cascalho sob seus pés. Ele não era um homem dado à introspecção. Confiava em sua lógica, em sua observação e, acima de tudo, na psicologia que muitas vezes escapava aos outros. Mas mesmo ele não conseguia deixar de refletir sobre a natureza mais profunda daquele caso. Não fora um crime nascido apenas da ganância, nem do ódio. Fora um crime nascido da identidade, da confusão, de uma necessidade desesperada de preservar o próprio lugar numa casa construída sobre uma ilusão cuidadosa e deliberada. Marcos March fora um homem criado na ficção, alheio à verdade até que ela se preparasse para deslocá-lo. Quando a ilusão se rompeu, ele não recuou diante da verdade, tentou apagá-la. Poirot podia simpatizar com o impulso, mas não o perdoava. Mais tarde naquela tarde, enquanto o policial se preparava para escoltar Marcos até a delegacia e eram feitos arranjos para fechar temporariamente a propriedade para procedimentos legais formais, Poirot retornou ao escritório uma última vez. Abriu a gaveta de cima da escrivaninha e retirou a caneta-tinteiro que Lady March sempre usará. Era um objeto pequeno, mas simbólico, uma ferramenta usada para escrever testamentos, cartas e talvez até segredos. Colocou-a cuidadosamente ao lado do envelope lacrado sobre a escrivaninha. Imaginou-a ali, tarde da noite, com pensamentos fervilhando na mente, dívidas do coração, o peso da história, a sombra do arrependimento. Ela não era uma mulher fácil. Mas ela não foi covarde. Poirot se permitiu dar uma última olhada ao redor do quarto, depois fechou a gaveta e deixou a porta fechar-se suavemente atrás de si. O carro que o levou de Vrenfiel de Grange mais tarde naquele dia não se apressou. Poirot sentou-se no banco de trás, com as luvas dobradas no colo,
os olhos fixos nas sebes que passavam. A paisagem, como sempre, parecia despreocupada com os problemas das pessoas que se moviam por ela. As árvores não se lembravam da traição. As flores não se importavam com a herança. Mas as pessoas, elas se lembravam. Elas sofriam. Elas mentiam e confessavam. Elas buscavam significado no caos deixado pelos outros. Ele pensou no medalhão amassado, agora com celeste. Um símbolo de algo antes oculto, agora revelado. Talvez fosse assim que a justiça realmente se parecia, não retribuição, mas revelação. Quando o carro chegou ao topo da colina e a vila de Bracleden surgiu à vista, Poirot fechou os olhos brevemente e se permitiu um momento de silêncio. Não de luto, não de reflexão. Apenas quietude. Então, enquanto o motor ronronava e o próximo caso esperava inevitavelmente no horizonte, Hercule Poirot abriu os olhos novamente. As pequenas células cinzentas estavam em paz, por enquanto. A estrada de Vrenfiel de Grange se desenrolava como uma fita através das suaves colinas verdes de Surrey, e Poirot permitiu que o ritmo do movimento do carro embalasse sua mente em seu estado familiar de reflexão controlada. Mas, mesmo enquanto a paisagem passava em sua indiferença bucólica, algo o incomodava. Não um descuido, não um erro, mas uma nuance. Uma textura na caixa que ainda não havia se amoldado completamente. Marcos March confessou no final, amargurado e exausto. O testamento, o medalhão, o segredo da ascendência de Celeste. Tudo convergiu para revelar sua motivação. Os fatos corroboraram a dedução. E, no entanto, Poirot abriu os olhos. Bateu de leve na divisória de vidro, e o motorista, um jovem de Bracleden que fora designado para acompanhá-lo até a estação, diminuiu a velocidade ao ouvir o gesto. Você poderia ser tão gentil, disse Poirot, de me levar não à estação, mas à farmácia da vila. O motorista piscou para ele pelo retrovisor. Claro, senhor. Bracleden só tem uma. Logo depois da casa paroquial. Poirot assentiu satisfeito. Exato. Pouco depois, ele entrava na pequena e organizada botica, cujo ar exalava um leve aroma de tinturas e ervas trituradas. O farmacêutico atrás do balcão era um homem elegante e calvo, de óculos e um sorriso ansioso por agradar. Ah! Monsieur Poirot. Que acontecimento lá em Grange. A prima da minha esposa cuida das flores do Jardim do Pântano. Ela diz que não há uma rosa em flor que não tenha ouvido alguma versão da história. Poirot retribuiu com um sorriso cordial. É, como o senhor diz, fonte de muitas histórias. Mas não venho para fofocas, Messier, e sim para esclarecimentos. Ele colocou um pequeno papel dobrado sobre o balcão. O resumo toxicológico do inspetor Carrovay, confirmando a causa da morte como beladona concentrada. O boticário ajustou os óculos. De fato, uma coisa desagradável. A beladona é uma planta curiosa, mortal na dosagem certa, mas também é usada para fins medicinais. Colírios, relaxantes musculares, até uma tintura para espasmos intestinais. Bastante amarga, é claro. E essa tintura, disse Poirot, pode ser encontrada aqui? Sem receita. O homem balançou a cabeça. Claro que não. Só com receita médica. E só em pequenas quantidades. Caso contrário, é muito perigoso. Ah! E você mantém registros de quem havia essas receitas? Claro. Para tudo daquela classe. Poirot inclinou-se ligeiramente. Então, Messier, posso incomodá-lo para me dizer se, nos últimos 2 meses, o senhor aviara alguma receita para beladona, especialmente sob os nomes March, Bishop ou Gray. O boticário se virou e pegou um grande livro rasão preto. Folheou-o metodicamente, passando o dedo coluna por coluna. Vejamos. Sim, aqui. Houve uma receita aviada no mês passado. Não sob o nome de March ou Bishop. Nem de Gray. Mas aqui. SRA. Howard D. Rowan. Poirot Franziu attesta. Rowan? Esse nome não me é familiar. Oquimico hesitu. Receio não poder lhe contar mais nada.
Mas o endereço listado é, bem, Evrenfield Grange. Poirot franziu a testa, depois se alisou. Um nome falso. Provavelmente para evitar suspeitas. Mas a pessoa em questão, Sra. Howard de Rovan, aguçou seus instintos. Não havia menção a tal pessoa na propriedade. Ele agradeceu ao farmacêutico com todo o charme e retornou ao carro que o aguardava, instruindo o motorista a levá-lo não mais ao posto, mas de volta à Grange. Ah, disse ele suavemente, uma imperfeição no padrão. O sol estava se pondo quando ele chegou. Os policiais já tinham ido embora, a casa estava silenciosa e a única pessoa que o recebeu na porta foi Roland Gray, que parecia um pouco desgrenhado, mas tranquilo. Achei que você tivesse ido embora, disse Gray, surpreso. Poirot Tyroo as lovers. Eu também. Mas a reflexão, Monsieur Gray, é como polir vidro, revela o que a superfície por si só talvez não revele. Ele passou pelo advogado e entrou na sala de estar, sem esperar que lhe dessem entrada. Gray o seguiu, franzindo a testa. Poirot virou-se bruscamente. Você foi o executor do Novo Testamento de Lady Marsh. Mas seu envolvimento com a família é anterior a isso, não é? Gray ergueu uma sobrancelha. Trabalho para a família Marsh há anos. Sim. Poirot assentiu lentamente. E, no entanto, você disse que Lady Marsh lhe contou muito pouco sobre as origens de Celeste. Isso me pareceu estranho. Até eu perceber que você nunca perguntou. Por que você já sabia? Houve uma pausa. Não entendi, Gray disse calmamente. Ah, mas você sabe. Você sabia quem era Celeste, filha de Lady Marsh, não sua tutelada. E você também sabia que uma mudança no testamento não afetaria apenas os herdeiros de Marsh, mas você também. A compostura de Gray se desfez. Eu não fui um beneficiário. Não. Mas seu envolvimento foi além da assessoria jurídica. Poirot fez uma pausa. Howard de Rowan. O nome caiu como uma pedra. Veja bem, senhor, voltei à farmácia. Lá, encontrei uma receita para Belladonna, com esse nome. Um nome que, agora acredito, é o seu. Gray ficou imóvel. Você cometeu um erro. Acho que não. As iniciais coincidem. O uso de um título de casamento falso? Um detalhe criado para distrair. Mas o endereço, Vrenfield Grange, traiu a verdade. Você aplicou aquela receita. Você obteve o veneno. Eu não tinha motivo para matá-la, disse Gray, com a voz tensa. Não. Você tinha toda a razão. Porque você não era apenas o advogado. Você era o pai da Celeste. O silêncio caiu na sala como um trovão. Poirot continua, lentamente. Lady Marsh e o coronel Ashcroft não tiveram filhos juntos. Essa foi uma suposição conveniente, uma que você encorajou, porque a fotografia a sugeria. Mas a fotografia era uma pista falsa, n'est-ce pas? Um homem do passado dela, sim, mas não o pai de Celeste. A voz de Gray estava rouca. Ela teria estragado tudo. Ela ameaçou revelá-lo, disse Poirot. Reconhecê-lo como pai de Celeste. E, com isso, expor seu relacionamento com Lady Marsh como algo mais do que profissional. A insinuação de impropriedade, de violação da ética jurídica, você teria perdido sua posição. Sua profissão. Talvez até a confiança de Celeste. Poirot deu um passo à frente. Então você agiu. Discretamente. Efficientemente. Você mesmo obteve a Belladonna, sob um nome que ninguém questionaria. Você esperou até que a bebida da noite estivesse sendo preparada. Talvez você tenha se oferecido para prepará-la. Talvez você tenha mexido nela depois. Você confiou em Helena para entregá-la, sabendo que sua amargura afastaria suspeitas. Gray sentou-se, como se o ar estivesse pesado demais para suportar. Eu a amava, disse ele finalmente. Eugenia. Éramos jovens, antes de ela se casar com Marsh. Ela terminou com tudo. Anos depois, ela me trouxe de volta. Para Celeste. Ela só me contou muito depois,
mas eu sempre suspeitei. E eu nunca parei de amar os dois. O tom de Poirot era grave. Então por que matá-la? Porque ela me disse que ia confessar. Para Celeste. Publicament. Colocar meu nome no testamento. O escândalo nos destruiria. E o que Celeste pensaria, sabendo que eu estive por perto todos esses anos, em silêncio? A voz de Poirot suavizou-se. Talvez ela o tivesse perdoado. Gray desviou o olhar. Eu não queria perdê-la, murmurou ele. E então perdi tudo. Poirot permaneceu em silêncio, permitindo que o peso das palavras se acalmasse. Então, calmamente, gesticulou em direção à porta. Acredito, Monsieur, que o senhor sabe o que precisa ser feito. Gray se levantou sem protestar. Enquanto Poirot o conduzia em direção ao escritório do guarda na vila, ele sentiu a última volta da maleta se encaixando. Marcos havia esmagado o medalhão em um acesso de raiva, mas não havia matado. O verdadeiro assassino agira com sutileza, com inteligência, e com amor transformado em medo. A verdade não revelou apenas o crime. Ele havia corrigido isso. A caminhada de Vrenfiel de Grange até o escritório do guarda da aldeia foi curta, mas transcorreu em silêncio. Roland Gray caminhou ao lado de Poirot sem resistência, o olhar fixo nas pedras irregulares do caminho à frente, como se cada uma delas carregasse o peso da escolha que fizera. A luz do início da noite havia se tornado âmbar, projetando longas sombras no chão e dourando os telhados da aldeia. Em algum lugar ao longe, um cachorro latiu e um portão rangeu ao vento. A vida em Bracleden continuou em seu ritmo lento, intocada pela tragédia que se desenrolava silenciosamente entre dois homens bem vestidos em uma estrada rural. Poirot falou pouco. Não se vangloriou, nem repreendeu. Seu silêncio não era frio, mas sereno, um silêncio de conclusões, não de condenação. Gray, outrora o advogado calculista, agora caminhava como um homem despojado de tudo o que lhe dava forma. Sua respeitabilidade, sua privacidade, seu papel na vida tranquila de Celeste. Tudo isso fora construído sobre a omissão, sobre o conforto de permanecer escondido atrás das verdades alheias. E agora, a verdade se transformará em luz, e a luz, em ruína. Ao chegarem à sala do guarda, Poirot entregou Gray com algumas instruções em voz baixa. Carrovay pareceu surpreso, mas rapidamente disfarçou com sua competência brusca de sempre. Não disse nada enquanto prendia Gray, talvez sentindo pela expressão de Poirot que o drama já havia se desenrolado por completo. Quando Poirot finalmente retornou ao crepúsculo fresco, a vila começava a fechar as portas. Luzes piscavam em janelas distantes. Um ciclista passou ruidosamente pelos correios. Um gato se esgueirou por baixo de uma sebe de alfeneiros. E Poirot virou-se mais uma vez em direção à Grange. Ele não pretendia retornar, mas agora, com o ato final revelado, havia uma responsabilidade diferente sobre ele, não com a lei, mas com os vivos. Ao chegar à casa, foi recebido não por um criado, mas por Lionel, que estava na varanda fumando um cigarro e parecendo, pela primeira vez, profundamente sério. Ele ergueu uma sobrancelha quando Poirot se aproximou. Não esperava ver você de novo, ele disse. Poirot deu um sorriso fraco. Voltei para trazer clareza. E talvez um pouco de conforto. Boa sorte com isso, murmurou Lionel, jogando as cinzas em uma urna. Temos tido um pouco de clareza demais ultimamente, se quer saber. O senhor, é mais sábio do que permite que os outros acreditem. Lionel deu uma risada curta e sem humor. Era o que a mamãe costumava dizer, embora geralmente com mais veneno. Ele abriu a porta e deu um passo para o lado para deixar Poirot entrar. Celeste está na sala de estar. Ela não falou muito desde a notícia sobre Gray. Poirot assentiu uma vez, tirou o chapéu e atravessou o corredor escuro até a sala de estar, onde a luz do candeeiro tremeluzia nas superfícies polidas e o silêncio da noite aprofundava a grandeza silenciosa do espaço. Celeste estava sentada no sofá perto da lareira, com um xale enrolado frouxamente nos ombros. O medalhão jazia na mesa ao lado, ainda disforme, ainda teimosamente inteiro.
Ela ergueu os olhos quando Poirot entrou. Seus olhos estavam secos. É verdade? Perguntou ela suavemente. Sobre o Sr. Grey. Poirot curvou levemente a cabeça. Sim, mademoiselle. Foi ele quem envenenou Lady Marsh. E foi ele quem aviara a receita sob um nome falso. Ela não hesitou. Achei que sim. Depois que tive tempo para pensar. Poirot se aproximou. Você está notavelmente calmo. Não estou, respondeu ela. Mas acho que já não tenho mais como ficar chocada. Ele era meu pai. Não era. Poirot sentou-se à sua frente. Sim. Não o coronel Ashcroft, como a fotografia poderia sugerir. Foi uma distração deliberada. Uma que talvez até sua mãe tenha decidido encorajar. Mas a verdade é que o Sr. Grey conhecia suas origens o tempo todo e temia o que aconteceria quando elas viessem à tona. Ele poderia ter me contado. Ele temia o que isso custaria. Homens como ele calculam com muita antecedência, até se esquecerem de como estar presentes. Ela olhou para o medalhão. Sinto como se todos nesta casa soubessem de algo que eu não sabia. E agora que sei, não sei quem eu deveria ser. Poirot inclinou-se gentilmente para a frente. Você é Celeste Bishop. É uma mulher de força silenciosa, nascida de um amor complexo, e agora carrega toda a verdade. Isso não é um fardo, mademoiselle, é a chave. Para se tornar você mesma. Ela olhou para cima novamente. Você acha que ela o perdoou? No fim. Poirot refletiu sobre isso. Lady Marsh era uma mulher de grande orgulho, mas também de emoções profundas, ainda que ocultas. Ela o deixou em segredo até o fim. Ela lhe confiou suas intenções. Essa não é a atitude de uma mulher que odiava. Celeste ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele vai para a cadeia? Sim. Mas talvez, em sua solidão, ele finalmente sinta o que passou a vida evitando. Não a culpa. Não a vergonha. Mas o peso da verdade. É algo muito mais pesado que o medo. Ela assentiu lentamente, digerindo aquilo. O fogo crepitava suavemente ao lado deles, seu calor era bem-vindo, mas não reconfortante. Acho que vou ficar aqui, disse ela por fim. Em Vrenfield. Por enquanto. Poirot se levantou. É a sua casa, mademoiselle. Não por herança. Por verdade. Ele foi até a porta e parou. Uma última pergunta. Quando você me mostrou a outra metade da fotografia, aquela que você guardou por tanto tempo, você disse que sua mãe lhe disse que era seu pai. Mas não era. E mesmo assim você a guardou. Sempre achei que havia algo errado com ele, disse ela. Nunca senti nada quando olhei para ele. Nenhum reconhecimento. Mas acho que era uma prova de que eu vinha de algum lugar, mesmo que fosse mentira. Poirot assentiu mais uma vez. Até um espelho falso mostra um reflexo. Mas agora você está livre dele. Ele a deixou então, caminhando silenciosamente pela casa que, apenas um dia antes, estava cheia de tensão, segredos e as vibrações silenciosas de uma verdade tentando ser ouvida. Lá fora, a noite já havia se instalado. A lua pairava baixa sobre as árvores, prateando a paisagem e lançando sobre a velha casa uma luz mais suave do que ela havia visto em anos. Enquanto Poirot descia o caminho de cascalho pela última vez, ele permitiu que seus pensamentos se acalmassem. O caso começara com um medalhão amassado, símbolo de algo precioso destruído em pânico. Mas, com o passar dos dias, revelou-se um quebra-cabeça não apenas de identidade e herança, mas também de legado, de quem pertencia e quem fingia pertencer. O assassinato fora cometido não por ganância, mas por medo. O medo de ser desmascarado, de perder a ficção que se construíra em torno de si como uma armadura. Mas Poirot, com suas pequenas células cinzentas, havia levantado aquela máscara. E agora, finalmente, a casa podia respirar. Poirot caminhava sob a copa das árvores centenárias que ladeavam a estrada de Vrenfield Grange, o ar noturno o envolvendo suavemente como uma cortina se fechando. Seus passos eram lentos, mas sua mente permanecia ocupada,
seu ritmo inalterado mesmo após o longo desenrolar do caso. O caso havia chegado à sua resolução. Sim, mas nem toda. As histórias terminavam com a mera exposição da culpa. Restava um fio ainda esvoaçando na borda das coisas, elusivo e persistente. Ele saiu da estrada e atravessou uma trilha de sebe em direção à modesta casa de hóspedes onde se hospedara durante sua investigação. Sua pequena mala já estava pronta. Sua partida havia sido planejada para mais cedo naquele dia, antes que o silêncio de Grey o trouxesse de volta à Grange. Ao entrar, a senhoria o cumprimentou com um olhar cúmplice e uma xícara de chá fresco já o aguardava. Poirot aceitou graciosamente e retirou-se para a sala de estar, onde a lareira havia sido reavivada para se proteger do frio da noite. Ele colocou a xícara no chão sem tocá-la e abriu a pasta mais uma vez. Dentro estava a carta que Lady Marsh escrevera para Celeste, agora devidamente endereçada, com um conteúdo tão pungente quanto contido. No entanto, Poirot a releu, não em busca de sentimento, mas de detalhes, em busca da cadência de verdade contida nas palavras. Não houve confissão de culpa para com Grey, apenas uma expressão de coragem há muito adiada. Esperei demais, escrevera ela. Esperei que o tempo a deixasse desaparecer, mas o tempo só aguça o que está oculto. E aí residia a inconsistência final. Para uma mulher como Eugênia Marsh, que controlava todos os aspectos da casa com precisão imaculada, a demora era anormal. Segredo prolongado, sim, isso se alinhava ao orgulho. Mas inação uma vez tomada uma decisão? Isso não se encaixava. Ele se recostou na cadeira e olhou fixamente para o fogo, deixando que seu calor moldasse a forma final do quebra-cabeça. Lady Marsh pretendia assinar o Novo Testamento. Ela reuniu a família para anunciar suas intenções, guardou a carta com cuidado e até preparou documentos para Grey finalizar. Por que então não o assinou? Porque algo a havia impedido. Algo que acontecerá antes do chá, antes da bebida, antes mesmo de acender a lareira naquela noite. Poirot levantou-se. Ele saiu da casa de hóspedes e caminhou de volta para a Grange uma última vez, o cascalho abafando seus passos ao luar. Passou silenciosamente pela entrada da frente, em vez disso, aproximou-se pelos fundos, onde as cozinhas e os aposentos dos empregados se juntavam à parte mais antiga da casa. A porta dos fundos cedeu facilmente ao seu toque. O inspetor Carrovay havia garantido que a casa permaneceria acessível para ele, caso algo mais acontecesse. Lá dentro, os corredores estavam escuros e silenciosos. Poirot não chamou Celeste nem Lionel. Em vez disso, dirigiu-se com determinação ao escritório particular de Lady Marsh, onde os documentos haviam sido encontrados pela primeira vez. Lá, acendeu o abajur e examinou a superfície cuidadosamente, estreitando os olhos ao observar o mata-borrão. A caneta tinteiro fora colocada deliberadamente sobre o testamento dobrado. Mas a tinta, ele mergulhou a caneta e a testou de leve na borda do mata-borrão. Estava seca. Experimentou a gaveta de refis. Vazia. Ele se virou para o tinteiro e o ergueu com cuidado. Ele também estava completamente seco. O que significava que Lady Marsh, quando se sentou aqui pela última vez, não havia escrito nada. Não as linhas finais do testamento. Não a assinatura. Nem mesmo um encontro. Poirot ficou imóvel, com os olhos semicerrados. Ela não assinou porque foi interrompida, não pela dúvida, nem pelo medo, mas pela interrupção. Ele devolveu a caneta cuidadosamente e voltou para o corredor, desta vez em direção à biblioteca, o próprio cenário da morte. A lareira ainda exalava o leve aroma de cinzas e perfume, e embora o quarto estivesse arrumado, Poirot ainda conseguia ver onde o vidro havia caído, onde o medalhão fora encontrado. Ele foi até a prateleira onde o livro de poemas de Lionel fora descoberto. A coleção ainda estava lá, recolocada na estante pelos guardas. Retirou-a, virou-a para o centro e removeu a página de rascunho que Lionel havia descrito. O poema tinha linhas sublinhadas a lápis, sutis, mas recentes. Poirot estudou os traços. As linhas a lápis eram tênues, hesitantes. Não eram da mão de Lionel. Elas tremiam.
Poirot recolocou a página e retornou à porta. Não estava mais reunindo motivos, estava refazendo a intenção. De volta ao corredor principal, ele parou ao pé da escada. A casa estava completamente silenciosa. O tipo de silêncio que só a dor e a vergonha poderiam produzir. Poirot subiu lenta e silenciosamente e parou no primeiro cômodo à direita. Ele bateu suavemente. Após uma pausa, Helena abriu a porta. Seus olhos estavam vermelhos, a expressão desgastada por tudo o que havia acontecido. Ela não disse nada. Mademoiselle, disse Poirot suavemente, posso entrar? Ela assentiu e deu um passo para o lado. O quarto era austero, mobiliado em tons suaves de cinza e creme, com poucos sinais de sentimentalismo. Apenas uma penteadeira trazia toques pessoais, uma coleção de perfumes, um pincel com fundo de prata e uma fotografia de Lady March de sua juventude, séria, mas serena. Poirot não se moveu mais para dentro da sala do que o necessário. Há algo que você não me contou, disse ele. Algo que você achou sem importância, talvez. Ou talvez perigoso demais. Helena cruzou os braços. E agora, Monsieur Poirot? Já não fomos todos expostos o suficiente. Ele a encarou com calma e gravidade. No dia em que sua mãe morreu, ela não assinou o Novo Testamento. Agora acredito que ela pretendia. Até mesmo tinha colocado a caneta na mesa. Mas foi interrompida antes que pudesse fazê-lo. Essa interrupção, acredito eu, foi você. Ela o encarou. Seu silêncio lhe deu permissão para continuar. Você me disse que trouxe a bebida para ela. Mas não me contou o que aconteceu entre vocês. Temeu que isso pudesse incriminá-la. Mas a verdade, eu acho, é mais estranha do que isso. Ela sentou-se lentamente na beira da cama. Entrei para falar com ela. Eu estava com raiva. Não por causa do dinheiro, não mesmo. Por causa da Celeste. Por me dizerem, depois de todos esses anos, que eu não era o suficiente. E o que ela disse? A voz de Helena baixou. Ela disse que tinha me prejudicado. Que tinha prejudicado a todos nós. Mas que não aguentava mais. Que queria consertar as coisas. E então, eu vi os papéis. Eu vi o testamento. Poirot assentiu. Você pegou os refis da gaveta da mesa dela. Helena olhou para cima, assustada. Poirot continuou. Você temia o que aconteceria se ela assinasse. Não por você, mas por Celeste. Você não queria que ela recebesse esse legado com piedade. Em segredo. Você queria que ela o recebesse abertamente, ou então que não o recebesse. Eu não queria que ela morresse, sussurrou Helena. Eu só queria tempo. Pensei que, se ela não conseguisse assinar naquele momento, talvez ela pensasse melhor. Talvez ela contasse a Celeste do jeito certo, não por meio de uma carta ou alguma surpresa legal. Você a atrasou, disse Poirot gentilmente. E outra pessoa se aproveitou desse atraso. Helena escondeu o rosto nas mãos. Eu não a envenenei. Mas eu peguei a tinta. Eu queria sentir que tinha controle sobre alguma coisa. Poirot recuou em direção à porta. Então talvez agora você a entenda. Ela também passou a vida tentando controlar a narrativa. No fim, a verdade controlou a todos nós. Ele lhe deu um último aceno e saiu para o corredor. No andar de baixo, a casa permanecia silenciosa. A luz das janelas havia se esvaído no azul profundo da noite. Pela primeira vez em muitos dias, nenhuma voz ecoava pelos corredores. Poirot pegou seu casaco no suporte e saiu. As estrelas acima de Bracleden estavam nítidas e nítidas, espalhadas como pistas à espera de serem lidas. E enquanto caminhava mais uma vez pela entrada, passando pelos leões de pedra e janelas vazias, Poirot não sentiu nenhum triunfo. Apenas o conhecimento silencioso de que o caso do medalhão quebrado havia finalmente chegado ao fim. E o que havia sido quebrado permitiu, de alguma forma, que a verdade criasse raízes. A caminhada de volta à aldeia foi mais tranquila do que antes. Não apenas por causa da hora ou do silêncio da estrada,
mas porque a própria paisagem parecia ter se acalmado diante da verdade. Poirot caminhava com as mãos cruzadas atrás das costas, os sapatos engraxados fazendo apenas um som muito fraco no caminho escuro. As árvores, as sebes, até mesmo o brilho ocasional da luz de velas nas janelas das casas. Tudo isso testemunhava agora não o mistério, mas a resolução. Mas não foi uma resolução sem custos. No cerne do caso, estavam o longo silêncio de uma mulher, o direito de nascença esquecido de uma criança e o medo de um homem de ser descoberto. Poirot já vira crimes semelhantes antes, não os violentos, motivados pela paixão ou ganância, mas os mais insidiosos. Crimes nascidos da omissão, da vergonha, da relutância em encarar as consequências da verdade. Roland Gray não agiu movido pelo ódio. Ele não conspirou nem se enfureceu. Ele simplesmente se recusou a permitir que sua vida cuidadosamente planejada fosse arruinada. E, com essa recusa, ele se tornou um assassino. Poirot refletiu, ao passar pelos portões do cemitério da vila, que as decisões mais perigosas geralmente eram as mais silenciosas. Quando voltou para a casa de hóspedes, a luz do lampião na sala de estar já estava fraca. Um bilhete foi deixado na pequena escrivaninha do corredor, escrito com a letra cuidadosa da senhoria. Chegou um pacote para você. Deixei no seu quarto. Ele subiu a escada estreita com um leve aceno de agradecimento, mesmo sem ninguém presente para recebê-lo. Em seu quarto, fracamente iluminado por um pequeno abajur, encontrou um modesto embrulho de papel pardo sobre sua mala. Ele o examinou primeiro, sem tocá-lo. O barbante fora amarrado com cuidado, sem pressa, e a etiqueta não trazia endereço do remetente. Apenas seu nome escrito numa letra que ele reconheceu instantaneamente. Celeste. Sentou-se à pequena escrivaninha e desamarrou o cordão com dedos cuidadosos. Dentro, embrulhado em linho, estava o medalhão. Ainda amassado. Ainda disforme. Mas agora polido e limpo. Sem fuligem, sem poeira. Uma relíquia quebrada, restaurada com carinho até onde era possível. E ao lado, cuidadosamente dobrado, havia um bilhete. Queria lhe agradecer, Monsieur Poirot. Não apenas pelo que o senhor descobriu, mas também pela forma como escolheu descobrir. O senhor não envergonhou ninguém. Apenas fez as perguntas certas até que a verdade parecesse segura para ser revelada. Achei que o senhor deveria ficar com isso. Não porque lhe pertença, mas porque o senhor é a única pessoa que viu isso com clareza. Celeste Poirot dobrou o bilhete cuidadosamente e o devolveu ao envelope. Observou o medalhão por um longo tempo. A fotografia de dentro havia sido removida, talvez com sabedoria. Ela havia cumprido seu propósito. Seu mistério havia sido resolvido. Mas a prata ainda estava quente devido ao manuseio recente, e ele imaginou Celeste segurando-a uma última vez antes de embrulhá-la e enviá-la. Ele colocou o medalhão no bolso interno da mala, onde ficou entre as luvas e uma pequena caixa de cartões de visita com monograma. Então, virando-se para a janela, abriu a cortina e olhou para os telhados de Bracleden. A vila, como sempre, dormia sob um manto de serenidade. Já conhecera escândalos antes, sem dúvida. Infidelidades silenciosas. Deslizes financeiros. Talvez até crimes mais antigos, há muito enterrados pelo tempo. Mas o caso em Vrenfiel de Grange permaneceria em sua história como uma cicatriz sutil, uma cicatriz difícil de notar, mas nunca completamente esquecida. A manhã seguinte amanheceu pálida e incerta, o céu tingido de cinza, como se relutasse em recomeçar. Poirot vestiu-se com a precisão de sempre e, após um leve café da manhã com torradas e café forte, desceu para encontrar uma carruagem à sua espera. Arranjada, sem dúvida, pelo inspetor Carrovay, que compreendia as necessidades de um homem como ele. Ao entrar no veículo, Poirot olhou para trás, em direção à colina onde se erguia a Grange, com suas torres quase imperceptíveis por entre as árvores. Não havia sinal de movimento agora. Nenhum passo no cascalho. Nenhum murmúrio atrás das cortinas fechadas. Apenas o eco do que se desenrolara ali, uma família desfeita e reformada pela verdade. Ele se recostou no assento e fechou os olhos.
Somente quando a carruagem já estava na metade do caminho em direção à estação é que ele falou novamente, sem falar com ninguém em particular. Sempre há uma mentira final, murmurou ele. E sempre uma verdade final por trás dela. O motorista não ouviu. Paisagem continua tranquila. Na estação, o porteiro o reconheceu imediatamente e tirou o cap com respeitoso entusiasmo. Ouvi dizer que o senhor resolveu o caso na Casa Grande, senhor. Poirot deu um sorriso modesto. Cabrew? Não, Où escutei? só isso. Ele embarcou no trem, sentou-se em um compartimento privativo e abriu um jornal novo. As notícias do escândalo Marsh ainda não haviam chegado às páginas públicas. Talvez não chegassem por algum tempo. Poirot pensou que era melhor assim. Nem toda verdade precisa de uma manchete. Algumas eram destinadas apenas para aqueles que as viveram. O trem começou a se mover. Lentamente a princípio, a paisagem deslizando para trás enquanto o apito cortava a neblina matinal. Poirot não olhou mais pela janela. Manteve os olhos fixos nas colunas impressas à sua frente, embora não lesse nenhuma das palavras. Seus pensamentos já haviam se voltado para o próximo caso, o próximo engano, o próximo medo oculto envolto em civilidade e silêncio. Mas guardado em segurança em sua mala havia um medalhão. Esmagado uma vez, sim. Mas não descartado mais. Não esquecido. Assim como a verdade que outrora continha, ela permaneceu com ele, silenciosa, incompleta, mas duradoura. O trem balançava suavemente enquanto acelerava em direção a Londres, a paisagem rural se desdobrando diante da janela em ondas verdes. Poirot estava sentado sozinho em sua cabine, com os restos de sua bandeja de café da manhã limpos, o jornal dobrado precisamente em 4 ao seu lado. Ele olhava para as sebes que passavam, sem vê-las. Seus pensamentos não estavam no próximo caso, nem mesmo nas implicações morais daquele que acabará de resolver. Concentravam-se no último fio que ele havia mantido em sua mente, delicadamente, como se faz com um fio de vidro frágil demais para ser tecido até o momento certo. Não quebrou. Simplesmente precisava de silêncio para resolver. O trem sibilou ao chegar a Paddington. Poirot, pontual como sempre, subiu à plataforma com a mala na mão, o casaco perfeitamente abotoado e um leve vislumbre de contentamento sob o semblante sereno. Ele fizera o que era necessário. Vira além do óbvio, além da confissão dramática de Marcos e até mesmo da cuidadosa revelação da mentira de Roland Grey. Mas a verdade, como o mecanismo de um relógio suíço, precisava se alinhar perfeitamente, e agora se alinhava. Alguns dias depois, em uma modesta sala de estar em Londres, Poirot tomava chá em frente ao inspetor Carrovay, que viera de Surrey para a entrega formal do caso. Oficialmente, Grey estava preso e aguardava julgamento. Marcos Marsh fora inocentado de assassinato, embora não sem escândalo. O medalhão amassado permanecia um símbolo curioso de uma herança negada e de um passado outrora enterrado. Carrovay mexeu o chá distraidamente. Ainda não me pareceu bem, sabe, murmurou. O advogado, sim, agora eu entendo. Inteligente com seus métodos, cuidadoso com o timing. Mas se não fosse por aquele medalhão, ele talvez nunca tivesse chamado nossa atenção. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas você entendeu errado. O medalhão não foi erro dele. Ele nunca tocou nele. Carrovay ergueu os olhos. Ele não fez isso. Nao, mon ami. Isso foi obra de Helena. Ela também agiu por medo. Não de escândalo, mas de deslocamento. Ela descobriu o medalhão e o esmagou, sem perceber que havia criado o rastro que os destruiria a ambos. Então por que Grey não o destruiu ele mesmo? Se ele sabia que revelava a linhagem de Celeste. Por que destruí-lo seria confessar que temia o que continha? E ele ainda esperava adiar, não se expor. Ele achava que o testamento não assinado simplesmente morreria com Lady Marsh. E poderia ter morrido, se não fosse pela impulsividade de Helena. Carrovay recostou-se. Então, todo o caso desmoronou porque duas pessoas, nenhuma delas a herdeira, tentaram moldar o futuro em segredo.
O sorriso de Poirot desapareceu ligeiramente. Como acontece tantas vezes. Carrovay terminou o chá e se levantou, limpando migalhas de biscoito da lapela. Você fez de novo, Poirot. Vou cuidar do relatório final. A Scotland Yard lhe deve seus agradecimentos. Poirot inclinou a cabeça. É bastante gratificante ver o padrão revelado. Quando as peças se encaixam, há paz. Depois que o inspetor saiu, Poirot foi até a escrivaninha perto da janela e abriu a pequena gaveta onde agora estava o medalhão. Segurou-o por um instante na mão. Ainda amassado, ainda imperfeito, mas inconfundivelmente significativo. Ele não havia contado tudo a Carrovay. Havia uma última verdade, um sussurro delicado que ele reconhecera, mas nunca dissera em voz alta. Lady Mars escrevera a carta para Celeste. Mas ela também, dias antes de sua morte, escrevera uma segunda carta. Esta ele descobrira escondida nas páginas de um livro em seu escritório. Um livro de direito, ironicamente. A carta estava aberta, sem endereço e inacabada, mas o significado era inconfundível. Não era para Celeste. Era para Helena. Nele, Lady Marsh confessara não culpa, mas tristeza. Tristeza por ter amado desigualmente. Tristeza por deixar o medo ditar quem seria protegido e quem seria meramente tolerado. Ela pretendia contar a verdade a Helena e explicar por que estava dando a herança a Celeste, não por preferência, mas por dívida. Eu te criei com dever, ela escrevera. Mas ela, eu a criei com vergonha. Preciso equilibrar a balança, mesmo que você ainda não consiga entender. Poirot não mostrou a carta a ninguém. Nem mesmo a Helena. Algumas verdades, acreditava ele, viriam a seu tempo. Ele colocou o medalhão delicadamente de volta na gaveta e fechou-a. Mais tarde naquela noite, enquanto os lampiões a gás ganhavam vida nas ruas de Londres e a cidade se acomodava em seu ritmo noturno, Poirot sentou-se sozinho em seu escritório, com o caso do medalhão esmagado completo. Tudo começou com um símbolo de segredo quebrado no chão de uma biblioteca. Terminou com a ilusão de uma família destruída. E em seu lugar, algo real, ainda que doloroso. Nem todos os finais são triunfantes. Nem toda justiça é limpa. Mas a verdade havia sido descoberta, e Hercule Poirot, servo da ordem, estudioso da alma humana, permitiu-se uma rara indulgência. Ele sorriu. Não pelo mistério, nem mesmo pela sua solução. Ele sorriu porque, em uma casa onde ninguém falava livremente há décadas, o silêncio finalmente havia sido quebrado. E no silêncio que se seguiu, algo novo pôde começar.